Bora falar de futebol? O mercado do Palmeiras em 2024 não deu certo. É indiscutível, pelo menos na minha visão, mas claro que você pode trazer uma opinião diferente aqui embaixo. Afinal, o Palmeiras de 2023 é mais forte do que o Palmeiras de 2024? As peças que foram contratadas em 2024, em comparação às peças que o Palmeiras tinha em 2023 nas mesmas posições, elas melhoraram o time? Mantiveram o nível? Derrubaram o nível? Vamos posição por posição nesse vídeo? Eu vou fazer essa análise, inclusive, olhando para o mercado, mas as próximas análises serão mergulhando em cada setor da equipe, analisando cada posição do ano de 2024, entre outros fatores importantes para se observar. Vem comigo nessa série, hein? Mas antes de mergulhar no mercado do Palmeiras de 2024 em comparação com o time que tinha em 2023, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar nos 100 mil inscritos logo, já somos 63 mil inscritos, que alegria, o canal decolou esse ano. Me dá uma moral se você está chegando agora. Clica aqui, no botão inscrever-se e já clica no botão do lado, esse sininho ativa as notificações e você fica sabendo sempre que tem vídeo novo aqui. Além disso, já clica no joinha e no hype, esses dois botões são ferramentas importantíssimas para que o YouTube entenda que o trabalho aqui é bem feito e mande o vídeo para mais gente. Espero um comentário seu aqui embaixo, com elogio, crítica, algo a discordar, algo a concordar, a agregar, fique super à vontade, o espaço é todo seu e converse com a galera que tá mandando comentário aqui embaixo, que tem muita gente boa, hein? Bora pro tema do vídeo? Se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. O mercado de 2024 do Palmeiras não surtiu o efeito esperado. 193 milhões de reais. Uma margem de erro pequena para mais ou para menos foram gastos. O objetivo, claro, era melhorar aquilo que o time tinha em campo em 2023. E isso não aconteceu. O objetivo não foi atingido. Diferentemente de outros clubes que conseguiram melhorar significativamente os seus elencos com as contratações ao longo do ano, seja no começo do ano, seja no meio do ano, o Palmeiras piorou em alguns setores. O Corinthians melhorou com as contratações que fez ao longo do ano. Não estou entrando no mérito de ter dinheiro para aquilo, não ter dinheiro, se foi responsável financeiramente ou não. Estou entrando no mérito de campo. O Flamengo melhorou o seu time com as contratações, o Botafogo melhorou o seu time com as contratações, o Internacional deu um upgrade também no seu time, enfim, outras equipes conseguiram melhorar. O Palmeiras, claro, tinha um time muito forte em 2023, muito equilibrado, e é mais difícil melhorar essa equipe. É mais fácil melhorar um Corinthians, é mais fácil melhorar uma equipe do Internacional, por exemplo. Flamengo e Botafogo é uma missão um pouquinho mais complicada. Dito isso, bora para a primeira contratação. Aníbal Moreno. O volante, que foi um pedido do técnico Abel Ferreira lá atrás, inclusive ele mesmo fala lá em janeiro, que o Aníbal chegou com muito atraso, ele se tornou titular. É fato, foi titular ao longo de toda a temporada, jogou mais de 60 partidas. Porém, a comparação aqui é simples. Na posição, o time esteve melhor ou pior do que em 2023? E convenhamos que o Aníbal veio, começou muito bem, mas teve uma queda de rendimento no segundo semestre e olhando para o seu ano como um todo, o Zé Rafael de 2023, que ocupava aquela posição, ele era melhor do que o Aníbal Moreno de 2024. Não estou comparando com o Zé de 2023, eu estou olhando para o time. E quando a gente percebe isso, o Palmeiras teve um Zé Rafael saindo daquela posição, não rendendo nessa temporada, mas o Zé de 2023, fazendo a função do Aníbal, ele foi melhor do que o Aníbal de 2024. Embora o Aníbal tenha funcionado, foi um jogador titular e custou cerca de 7 milhões de dólares na época, algo em torno de 35 milhões de reais. Bruno Rodrigues foi a segunda contratação e aí o Palmeiras deu azar. Não há como saber, 2 lesões de joelho seguidas o tiraram do ano, não dá para saber e foi um gasto alto, cerca de 25 milhões de reais, mas aí a gente está falando num azar danado do jogador e do Palmeiras. Caio Paulista foi a terceira contratação do Palmeiras em 2024. Estamos falando de um jogador que foi um destaque no São Paulo, é fato, foi importante na temporada de conquista
da Copa do Brasil de 2023 e foi contratado como uma oportunidade de mercado para melhorar o time dentro da polivalência que o Caio, de acordo com a análise do Palmeiras, oferece. Seja como um lateral esquerdo, seja como um ponta pela esquerda que poderia fazer a dobra com o Piquerez, seja como um ponta direita canhoto. Poderia atuar em qualquer uma dessas três funções e o Palmeiras enxergou nele uma boa possibilidade de brigar por vaga no time titular em qualquer um desses cenários. Bom, a realidade é que o Caio não conseguiu se firmar em nenhuma dessas posições quando foi testado e teve lampejos quando o Piquerez acabou se lesionando. Um início interessante, passando à frente do Vanderlan, que não vivia um bom momento, é verdade. E depois disso, ele caiu novamente de rendimento, terminando a temporada inclusive no banco de reservas, com o Vanderlan fechando o ano como titular nos últimos 2 jogos. E aí, quando a gente olha para a comparação Piquerez 2023 e Caio Paulista 2024, a gente percebe que houve uma queda de rendimento. Houve uma queda na posição em comparação ao que o Piquerez apresentou em 2023 e o que o Caio apresentava em 2024. Apresentou, melhor dizendo. Vale destacar que o próprio Piquerez também não apresentava antes da lesão aquilo que foi o futebol ofensivo com muita qualidade de 2023, né? Assim como o Zé Rafael caiu em 2024, o Piquerez também caiu. Mas as peças que vieram para disputar, Aníbal, por exemplo, veio para a posição do Zé e o Caio Paulista para a posição do Piquerez, elas não mantiveram sequer o nível de 2023. Caio que foi contratado por cerca de 18 milhões de reais. O Lázaro foi a 4ª contratação. Jogador que chegou para ser outro ponta importante, ou até mesmo uma peça a ser utilizada como centroavante, se necessário fosse, né? Ele até destacou essa questão da polivalência, mas não conseguiu chamar atenção positivamente em momento algum da temporada, jogando como segundo atacante poucas vezes, muito mais pela ponta esquerda, e não funcionou. O Dudu de 2023, que foi o ponta do lado esquerdo enquanto o Palmeiras esteve com ele na temporada passada, mesmo mal, mesmo não fazendo uma grande temporada, era o cara. Era melhor do que o Lázaro nessa disputa Dudu 23, Lázaro 24. Isso com o Dudu, como eu disse, abaixo da média em 2023, longe da sua melhor versão. O Breno Lopes entra no time e não necessariamente o Breno era um ponta, porque o Abel muda o esquema, né? Mas quando o Breno atuava como um ponta, o próprio Breno Lopes dava mais resultado do que o Lázaro. Não dá para negar. 1 milhão de euros, o Palmeiras apostou, um valor barato para tê-lo por um ano. Cerca de 5 milhões de reais na época, não deu certo, inclusive o Palmeiras já definiu que ele não fica para a próxima temporada. O Rômulo foi a 5ª contratação. Jogador que veio do Novo Horizontino, peça para ser utilizada como um meia pelo lado esquerdo, para brigar por posição por ali, tendo a perspectiva de quem sabe jogar também como um camisa 8, porque ele fez essa função no Novo Horizontino, vinha se destacando na Série B, se destacou no Campeonato Paulista, ganhou 3 prêmios e foi contratado. Mas a gente tem que trabalhar com o que a comissão técnica do Palmeiras oferece. E a realidade é que o Rômulo recebeu pouquíssimas oportunidades. Não dá para colocar aqui o seguinte. O Rômulo praticamente não jogou, não dá para avaliar. É diferente do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues não estava à disposição da comissão técnica. O Rômulo, nos momentos em que entrou, na minha concepção foi bem. Mas a comissão técnica não confiava no Rômulo para uma sequência, isso ficou claro. Sendo assim, para 2024, a contratação não melhorou o time do Palmeiras. Se ele nem mesmo era utilizado em diversos cenários com sistemas diferentes, a comissão técnica entende que ele não melhorou o time. E aí eu não estou fazendo julgamento se eu entendo que o Rômulo merecia mais oportunidades ou não, porque na minha concepção, nas poucas vezes que entrou, ele mostrou que merecia mais chances. Mas a comissão técnica não entendeu dessa forma. Então ele não melhorou o time para 2024. Cerca de 6 milhões de reais foi uma contratação de baixo valor, é verdade. O Felipe Anderson foi a 6ª contratação do Palmeiras. Ele fechou antes mesmo de chegar, um pré-contrato, e veio com altíssima expectativa, com toda razão. Felipe Anderson
tinha como objetivo fazer o lado esquerdo do Palmeiras funcionar, mesmo tendo jogado nos últimos 3 anos pela Lazio pelo lado direito. Mas é inegável que o Felipe Anderson veio com alta expectativa por todo o tempo de Europa, por ser um jogador cascudo com mais de 30 anos de idade, um jogador que a Juventus tentava contratar, um jogador que a Lazio tentou de todas as formas renovar o seu contrato, mas o Palmeiras conseguiu convencê-lo de que jogar com o uniforme alviverde seria melhor para sua carreira. E ele tinha uma série de 150 jogos seguidos pela Lazio, fisicamente muito bem, um jogador que era ídolo, teve uma despedida fantástica, por isso as expectativas eram gigantes. Bons números na Itália também. Dito isso, o Felipe não correspondeu. Ele chegou a chamar atenção, inclusive, em alguns lances, participou de gols, mas foi caindo de rendimento rapidamente, sem atingir aquilo que se esperava e terminou o ano no banco de reserva sem nem mesmo entrar. O Felipe Anderson não só terminou o ano no banco de reserva sem nem mesmo entrar contra o Fluminense, como no jogo mais decisivo do Brasileirão, contra o Botafogo, ele foi a primeira peça a ser sacada do time no intervalo. Quando a gente olha para Felipe Anderson 2024 e Dudu 2023, Felipe Anderson não conseguiu melhorar a equipe. O Dudu 2023, pré-lesão, era uma peça mais interessante do que este Felipe que se apresentou. O Maurício foi a 7ª contratação do Palmeiras. Veio do Internacional, preço alto. Sim, o Felipe veio sem custos em relação a clubes, né? Fim de contrato com a Lazio, portanto, evidentemente que tem luvas e tudo mais, porém, a gente não vai colocar custos aqui, estamos falando de custos de transferências. Maurício, esse sim, o jogador mais caro da história do Palmeiras, né? Nós estamos falando de 10 milhões e meio de euros, cerca de 62 milhões de reais. É um valor altíssimo, de um jogador que havia se destacado muito na temporada passada. Nessa temporada, nessa primeira metade, até por tudo que aconteceu no Sul, enfim, e ele mesmo antes de toda a tragédia no Sul, não vinha se destacando. Falava-se muito numa possível transferência para a Europa, que ele desejava demais, e o Palmeiras insistindo. No fim, o Maurício foi contratado no meio do ano por um valor altíssimo. E a ideia, claro, era fazer uma concorrência com o Rafael Veiga. E deu certo em relação à concorrência, não dá para negar. Mas é indiscutível que o Maurício acabou fechando o ano como reserva. Então, ele não melhorou o time, mas ele gerou uma competição para o Veiga que, é inegável, foi importante para o Veiga, inclusive, retomar a sua melhor forma. Mas o Maurício não foi um titular. Ele tem o último jogo como titular e não vai bem, pelo lado esquerdo do campo. Agustin Giai foi a 8ª contratação do Palmeiras, jogador do San Lorenzo, 7 milhões e meio de euros para contratá-lo, cerca de 42 milhões de reais, e ficou na 3ª opção ao longo de praticamente toda a sua estadia inicial no Palmeiras. Ele acaba fechando o ano como titular nos últimos 2 jogos, mas o próprio técnico Abel Ferreira dá a entender que o Mike seria a opção se estivesse bem fisicamente. E o Marcos Rocha foi a opção nos principais jogos da temporada com o técnico Abel Ferreira, inclusive renovou seu contrato, algo que não estava nos planos. O objetivo era Marcos Rocha fechar seu ciclo nessa temporada, Mike e Giai disputarem posição na próxima temporada, com o jogador da base chegando como 3ª opção. O Giai não se adaptou rapidamente e a partir daí os planos mudaram, até com as questões físicas do Mike que preocuparam demais o Palmeiras. Mas foi uma contratação cara, um investimento alto no capitão da seleção sub-20 argentina, não dá para negar que é uma contratação interessante, porém, que no presente, no ano de 2024, não melhorou o time do Palmeiras. Ao todo, cerca de 193 milhões de reais. Sendo assim, o Palmeiras viu somente o Aníbal se tornar titular. Não custa fazer a comparação final, né? Maurício, entre Veiga 2023 e Maurício 2024, o Veiga de 2023 é melhor. E o Giai, entre o Giai de 2024 e Marcos Rocha ou Mike 2023, ou até do primeiro semestre, o Giai não melhorou a equipe. Dito isso, o Palmeiras viu o Aníbal Moreno se tornar uma peça titular importante, porém, em comparação a 2023, o Zé Rafael era uma melhor opção e, portanto, aquele setor não melhorou. O Giai não se firmou. Quando a gente olha para Bruno Rodrigues, uma peça que
o Palmeiras deu azar. Lázaro passou longe de se firmar. Felipe Anderson não conseguiu se firmar. Rômulo pouco foi utilizado. Caio Paulista teve lampejos, parecia que ia embalar, não embalou. No fim das contas, dá para dizer que o Palmeiras viu apenas o Maurício chegar para potencializar a disputa com o Veiga, o Aníbal chegar para ocupar um espaço do Zé Rafael e tentar fazer o Zé Rafael voltar a ser um 8, isso não aconteceu. E no mais, todas as peças ainda não deram resultado. É indiscutível. O Palmeiras fez a boa contratação do Felipe, para trazer uma opinião aqui, mas o Felipe não deu resultado. Boa contratação do Maurício, o Maurício está dando um resultado talvez abaixo do esperado ainda. Boa contratação do Gia e boa aposta, mas ele não deu o resultado ainda. A aposta no Lázaro no início do ano, pelo valor era interessante, não trouxe resultado dentro de campo. Rômulo, uma aposta interessante e barata, no fim das contas, pouco foi utilizado. E para fechar, o Caio Paulista foi uma aposta mais cara, que dentro da sua polivalência se esperava muito mais. O Palmeiras, de 2025, precisa de um mercado que melhore o seu time em relação a 2024 e até em relação a 2023. Um mercado que potencialize o lado esquerdo do campo, um mercado que faça com que o Aníbal tenha um companheiro para a camisa 8, um mercado que coloque mais um ponto à disposição do técnico Abel Ferreira, que funcione não tendo apenas o Estevão como uma válvula de escape pelos lados do campo. O Palmeiras precisa de um mercado para potencializar o seu time, para olhar para 2023, olhar para 2024 e falar: este setor está melhor com esta contratação. Quero a sua opinião aí do outro lado, evidentemente, mergulhei em todo o mercado do Palmeiras. Quero a sua análise, a sua forma de analisar. Fique super à vontade para deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso. Não só se inscreva, como também deixe o like, deixe o hype aí. São ferramentas importantes para o trabalho diário seguir firme por aqui. A partir de agora, vamos a cada 2 dias com vídeos. Não temos um calendário de jogos, portanto vamos fazer uma análise mais forte em cima dos principais pontos da temporada de 2024 do Palmeiras aqui no canal do Fragoso. A partir do ano que vem, uma semana antes dos jogos começarem, a gente mergulha de fato com vídeos diários novamente. Maravilha? Deixa seu like, não se esqueça, hein? Não se esqueça! Também deixe seu comentário, clique no botão inscrever-se e se quiser ser membro eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!